ele realmente precisa ficar preso na cadeia ou ficar preso em casa resolve? Deu para baixar, Angélica, o vídeo do Dead Consense? O Dead Consense mandou de última hora o vídeo. Não deu para subir. A gente ia terminar a live, mas é óbvio que eu vou ter que passar a pergunta aqui do Dead. Vamos ver o que ele mandou aqui pra gente. Deixa eu colocar aqui direto, colocar aqui direto no vídeo, então, tá? É só dar play, vamos ver. Tem que ouvir, galera. Vai ser um improviso esse. Deixa eu levantar aqui e botar aqui no vídeo, peraí. Fala, Ana, fala, Álvaro, fala, André, como é que vocês estão? Suave? Valeu pelo convite, Guga, da Flon. Bom, bora trocar uma ideia aqui sobre a polêmica decisão da Justiça de mandar o casal Queiroz para casa. O que pega aqui? Pra gente ter uma visão bem nítida, ou o mais próximo que a gente poderia chegar dessa nitidez, a gente precisaria ler os documentos envolvidos nisso tudo. Mas como o inquérito está em segredo de justiça, isso não é possível. Ocorre que, conhecendo um pouquinho de lei, de doutrina, de jurisprudência, trabalhando um pouquinho na área, a gente consegue traçar alguns raciocínios. Por exemplo, a gente sabe que a regra do jogo é a liberdade, mesmo em casos de investigação e processo. A prisão é exceção. E como que a gente sabe se é um caso de regra ou um caso de exceção? Lendo, o Estado só pode prender uma pessoa, eu, o Álvaro, a Ana, o André, o Queiroz ou você aí que está assistindo, se tiver provas robustas de algumas situações que estão listadas nas leis que tratam desse tema. De modo geral e sem juridiquês, você precisa, por exemplo, de uma prova que o cara está envolvido em crimes bem graves, tipo homicídio, sequestro, estupro, organização criminosa, etc, etc. O Estado precisa provar que se esse cara ficar solto, ele não vai conseguir as provas necessárias para mostrar que ele é culpado. Isso porque ele fica causando, tipo, ameaçando testemunha, apagando vestígio, tentando fugir e tal. Então, somente dentro de exceções como essas, o juiz manda o cara para cadeia antes de ser condenado. Foi mais ou menos o que aconteceu com o casal. Porém, esse mesmo livro de regras diz que você só pode usar esse tipo de prisão, que é uma medida muito forte, se você não tiver uma outra medida mais fraca que solucione o mesmo problema da investigação. Por exemplo, o que você quer investigar? Ele realmente precisa ficar preso na cadeia ou ficar preso em casa resolve? Ficar preso em casa resolve? Ele tem requisitos para ficar preso em casa? Então, ele não pode ficar na cadeia. Se você provar que a pessoa tem motivos para ficar em casa, o juiz simplesmente não pode negar. Dependendo do caso, o julgador pode até incorrer em crime de abuso de autoridade. Foi o que aconteceu. Num primeiro momento, o MP provou que o casal tinha motivos para ficar na cadeia. E num segundo momento, os advogados provaram que eles tinham requisitos para aguardar o processo em casa. E a gente pode ter ainda um terceiro momento, bem breve aí, do MP argumentando algo que derrube essa decisão, que também é antecipada. Ah, Ded, mas esse direito funciona mesmo com a esposa dele sendo foragida? Sim, mesmo com ela sendo foragida. Para você ter uma ideia, mesmo que se só tivesse a suspeita da polícia ou do Ministério Público pedir a prisão dela, já daria para ela exigir esse direito antecipadamente. É o que a gente chama de habeas corpus preventivo. Tá lá na Constituição para você usar. Então, tanto o casal como nós aqui temos esse direito. O problema está na seguinte situação. Ficou claro que a gente tem esse direito, mas todos alcançam esse direito? Vamos objetivar ainda mais a coisa. Esse desembargador distribui esse direito para todos que ele julga? Parece que não. A mídia pipocou de casos de presos que pediram a mesma medida por crimes até menores e motivos até mais justos e tiveram o direito negado.
Claro que o mais honesto é analisar caso a caso para saber se realmente foi isso. Mas, de qualquer forma, a gente precisa acender a luz amarela para um problema sério que o Brasil tem há muito tempo: criminalização seletiva. Então, é aqui que eu passo a minha bola e já aproveito para sugerir o livro Cultura do Medo e Criminalização Seletiva no Brasil, do Michael Vernoff. Beleza, gente? Foi um prazer imenso dividir esse espaço com vocês. Beijo, beijo, beijo. Fui! Valeu, Ded. Valeu, irmão. Obrigado pela participação. Cadê o resto da galera? Só tô eu aqui no vídeo. Já vou passar a bola pra gente terminar a live, então. Em cima do que o Ded falou, vocês acham que... É engraçado, né? Porque é triste, muito triste esse país. Pelo que eu vou trazer aqui uma história agora. Morreu no dia 4 de julho um menino, claro, preto, pobre, favelado, que tinha sido preso com 10 gramas de maconha. Só. Ele ficou... Não conseguiu responder fora da prisão, teve que ficar preso com 10 gramas só de maconha, e ele morreu de coronavírus. Ele pegou a doença e ele morreu ontem. E a gente tem a mulher do Queiroz, que é uma foragida, e que mesmo como foragida, com status de foragida, conseguiu o benefício da prisão domiciliar. O que vocês acham disso para terminar, galera? Jacobina, contigo e depois o casal. E obrigado aí, galera. E quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Saiam das outras redes sociais e vem para cá. Vamos lá. Do ponto de vista legal, o Ded e o Bruno seriam muito mais competentes do que eu. Não é minha competência falar sobre isso. Agora, o que eu posso falar sobre o caso Queiroz é assim: ele precisa ter proteção ali, porque vamos ver essa delação. Esse é um componente, né? Nós sabemos do caso de uma juíza que resolveu enfrentar a milícia e foi assassinada. Se o Queiroz de fato fizer uma delação que envolve a milícia, a vida dele, obviamente, está em risco. Então tem que haver um esquema de proteção ali. Colocar ele em casa pode simplesmente colocar essas pessoas em perigo. A pergunta do Ded, se a lei alcança, é uma pergunta que, para um historiador como eu digo o seguinte: as leis, historicamente, elas, em geral, estão suscetíveis ao poder e ao dinheiro. Então, em uma sociedade, as pessoas que têm acesso ao poder, que têm dinheiro, que têm acesso... a lei nunca foi igual para todo mundo. Assim, no passado da humanidade, isso era reconhecido legalmente. Tinham pessoas que não tinham direitos e tudo mais. Mas mesmo quando a gente avançou na conquista dos direitos, não é, nós ainda assim tínhamos e temos distorções no alcance, e isso acontece porque nossa sociedade está muito mediada por quem tem de fato poder. Eu costumo dizer que o Brasil, e aí eu concordo muito com o Vladimir Safatli, o Brasil tem mecanismos democráticos, mas é uma república oligárquica. E como república oligárquica, as leis do Brasil elas não são aplicadas igualmente para todos. E nós começamos essa live falando da guerra de drogas e como impacta desproporcionalmente os afrodescendentes e os mais pobres. Esse é apenas mais um exemplo da mesma situação. Bom, agora o casalzinho mais rebelde no Brasil, eles arrumam treta, viu? Eles lutam contra a desinformação. E hoje, lutar contra a desinformação já é ser um rebelde. Você está vendo como é que estamos nos tempos de hoje, né? Termina aí com vocês. Guga, eu ouvi com muita atenção o Ded ali e certamente é uma impressão que eu compartilho com a audiência, né? De que a pergunta dele já vem acompanhada da resposta, porque ele coloca primeiro o caso Queiroz e depois ele fala em criminalização seletiva, então sobra muito pouco a que eu possa acrescentar a um ponto jurídico, técnico, que está tão bem estabelecido, né? Claro que não me parece razoável que o Queiroz possa ficar livre, leve, solto, e a esposa também. Claro que não me parece uma decisão racional, né? Agora, no lugar do Queiroz, eu ia estar com muito medo. Veja que o lugar que ele tem para se sentir seguro é aquela casa daquele advogado macabro, um homem com uma cara terrível, e na prateleira o bonequinho do
do Scarface? Scarface. Do Scarface, Então, tudo cheira máfia naquele lugar que ele estava. Então, assim, realmente a gente como nação, deveria estar tratando o caso com mais seriedade, com mais atenção, porque garantir a continuidade da existência desse ser humano diz respeito à história de todos nós. A gente precisa dele para entender muito do que aconteceu. E além disso, ia ser fazer alguma ilação, assim, né? Como o Ded bem falou, assim, sem ter acesso, né, exatamente ao que foi argumentado ali, é difícil da gente entender. A explicação do Ded sobre o mecanismo, né, usado assim, para que isso acontecesse é perfeita, e ele tem toda a razão. Todos nós precisamos, né, dessa garantia, né, de que não possa ocorrer uma prisão arbitrária, embora, de fato, isso aconteça, né, com quem tem menos poder, cotidianamente. A minha dúvida, e ela só pode ser uma dúvida, né? Eu não tenho como responder isso. Como, né, se a justificativa na prisão do Queiroz, né, o pedido de prisão da mulher, né, baseada, pelo que eu entendi, né, na possibilidade de interferir no processo, ou de, né, interferir com testemunhas, ou mesmo na proteção deles, né, para que alguém não interfira através, né, de um risco para eles numa investigação. O que é que mudou, né, para que se volte atrás, né? Eles deixam de oferecer impedimento para o processo, ou eles deixaram de estar em risco? Não sei, né? Isso deixa a gente um pouco preocupado, assim, né? Realmente, como o Álvaro disse, a manutenção da vida e da integridade desse ser humano diz respeito à história de todos nós, assim, né?